Olá, amigo do Efluente, seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast, um podcast onde um doutor em engenharia e um engenheiro ambiental, um professor e um aluno, um consultor ambiental e um operador de estações, um pai e um filho discutem e trocam ideias sobre o tratamento de águas efluentes. Esperamos que vocês gostem. Olá, amigo do Efluente, tudo bom? Hoje a gente vai dar início aos parâmetros microbiológicos, né? A gente falou anteriormente, aí vem falando alguns episódios sobre parâmetros físicos e parâmetros químicos. Hoje a gente fala sobre os microbiológicos e mais para frente a gente começa a falar dos sistemas de tratamento e aí a gente faz a correlação com os parâmetros, né? Então, provavelmente a gente deve começar pelo mais conhecido, que são os coliformes, né? Uhum. Então, acho que a gente pode partir daí, vamos... Olá pessoal, tudo bem? Então, falando dos parâmetros microbiológicos, em termos de controle de legislação, de estação de tratamento, os mais cobrados são coliformes, aí tanto os coliformes totais como os termotolerantes, e muitas vezes a Escherichia coli, né? Então, que caracteriza alguma coisa já mais associada ao lançamento de esgoto, né? E um outro a parte importante que a gente vai comentar é sobre o fator de toxicidade, né? Então, se a gente pensar em termos de coliformes, então é uma contaminação microbiológica, na maioria dos efluentes ela está presente, né? Não tem como a gente não ter isso presente num efluente, mesmo efluentes, uma efluente lavanderia, que a gente então teoricamente não teria, né? Às vezes até uma indústria química ou farmacêutica ainda a gente tem presentes. E vai ter sempre quando eu tiver uma junção com esgoto, né? Com doméstico, com sanitário. Então, se eu tenho isso aí, eu vou ter a junção de certamente totais, né? Com certeza, aí fecais ou mesmo a Escherichia coli. Então, um processo de tratamento, normalmente a remoção é passar por processos aeróbios, né? E a desinfecção com um agente oxidante, um hipoclorito, uma luz UV, isso aí. Normalmente elimina isso com certa facilidade. A gente não tem um impacto, vamos dizer assim, mais significativo desses parâmetros dentro do sistema de tratamento, né? Mas, de fato, um controle está associado aí à questão de controle de doenças, né, de veiculação hídrica. É um parâmetro muito controlado para a parte de balneabilidade, né? Isso Hoje aí. em Santa Catarina, feito rigorosamente pelo IMA, e tem todos os dados também no site de balneabilidade, e esse é o parâmetro que é o parâmetro, ou seja, decisivo. Se eu tenho uma contaminação microbiológica, então eu tenho um alerta, eu não devo fazer, porque não é o problema o coliformes em si, né? Mas tudo aquilo que pode estar associado à presença desses micro-organismos, que sim, isso um risco, vamos dizer assim, direto, né, à saúde humana. Como um fator de toxicidade, que eu acredito é o mais importante, né? No Rio Grande do Sul ele passou a ser cobrado a partir de 2006, ele deu uma baixada, passou a não ser tão cobrado e agora se voltou novamente a fazer uma cobrança mais forte. Por que se começou a cobrar o fator de toxicidade? Ele vem a partir do quê? Ele vem, na realidade, numa necessidade de olhar para o efluente como algo um pouco mais abrangente, né? Um pouco mais completo, vamos dizer assim. Porque quando eu olho para uma DQO, para uma DBO, eu não necessariamente estou olhando para a toxicidade que isso representa dentro de um recurso hídrico. E eu tenho que olhar para isso, de novo, mais completo, né? Então, quando eu olho para essa questão mais completa, o fator de toxicidade contempla. Então, o que ele é? Por que ele veio? O que ele representa? Ele, então, é uma medição através do contato do efluente com um organismo vivo, né? Normalmente 3 níveis tróficos, um peixe, um microcrustáceo e uma alga, né? Então, porque são uma cadeia alimentar, eles representam uma cadeia alimentar, né? Então, a alga, o crustáceo se alimenta da alga, o peixe se alimenta do microcrustáceo da alga, então eu tenho um conjunto de fatores dentro dessa cadeia. Então, quando eu tenho um efluente, vamos imaginar assim, eu sempre gosto de comparar 2 efluentes, que a gente, na nossa cabeça, imagina são completamente diferentes do ponto de vista de toxicidade. Vou pegar o efluente de uma indústria de alimentos e o efluente de uma metal mecânica. Bom, se esses 2 efluentes têm a mesma carga orgânica, vamos imaginar lá, os 2 têm 100 mg por litro de DBO, né? Então, teoricamente, dentro da legislação, os 2. Beleza. Agora, será que esse mesmo 100 de DBO que eu tenho na alimentos representa a mesma toxicidade que esse 100 que está associado a uma indústria metal mecânica? A gente instintivamente a gente vai passar a acreditar que não, eles são diferentes, né?
Então os impactos são diferentes, mas como medir isso? Ah não, mas lá no da metal mecânica eu boto alguns metais. Mas de novo, eu posso estar sim caracterizando de outras formas, mas intuitivamente eu sei que esses efluentes têm impactos diferentes, mesmo eles atendendo a alguns padrões. Eu não vou lançar um efluente no metal mecânica com metal fora do padrão, ele vai estar dentro do padrão, mas quem diz que esse efluente não é tóxico? Quem diz que dentro daquela DQO eu não tenho algum componente tóxico, sei lá, um residual de uma tinta, por exemplo, um composto fenólico que vem de uma tinta, que esse composto não é tóxico. E aí, em cima disso, o pessoal começou a olhar e cobrar. Às vezes, não olhando só o valor não é o suficiente. Isso, para olhar de novo para aquilo que eu falei, mais completo. Pensar mais completo. Então, assim, o que é esse mais completo? Bom, eu vou pegar esses dois efluentes, então, vou colocar em contato com esses três níveis tróficos e vou verificar o que acontece. E aí sim, o que é a observação? É a mortalidade. Eu coloquei lá o efluente em contato com o peixinho morreu. Eu digo, peixinho de barriga para cima, acabou, é tóxico. E aí o que eu faço? Eu vou fazendo sucessivas diluições. E essas diluições são consideradas fatores. Então, se eu diluir uma vez, 2 vezes, 4 vezes, então até 4 vezes é permitido fazer diluição para que o efluente não cause efeito tóxico, que é a mortalidade, nesses níveis tróficos que a gente está observando. Então a alga vai morrer, ela é verdinha, ela vai ficar mais amarelada, o microcrustáceo também perde mobilidade e o peixe morre. Então, assim, com isso eu consigo fazer uma avaliação. E essa diluição, assim, ela é um fator feito somente para análise, para indicar esse fator, ou... É para análise. Eu posso... A legislação fala em até 32 vezes, diluições de 32 vezes, para avaliar níveis de toxicidez diferentes. Mas em termos de permissão para lançamento, é até 4. Então, eu vou fazer a diluição. Se eu botei... E vai sempre progressiva, Então, a primeira vai ser lá com 0. Não vou diluir o efluente. Boto. Se não houve mortalidade, beleza, meu fator de toxicidade é 0. O que a gente tem observado? Que esses fatores, especialmente para algas, eles, mesmo para a indústria de alimentos, que é uma indústria que teoricamente não teria um efluente tóxico, já apresentam toxicidez, alguma até nível 4, por exemplo. Nossa. Ou seja, precisa diluir 4 vezes para não causar uma toxicidez. Então a gente tem se incomodado um pouquinho. E aí tá, Marcelo, mas o que isso muda dentro do processo de tratamento de efluentes? Por exemplo, dentro da indústria metal mecânica, que é mais comum de a gente ter então fatores de toxicidades maiores, eu acrescentar processos biológicos. Por exemplo, fazer uma mistura de tratamento de efluente sanitário, então pós-fosse filtro, por exemplo, eu acrescento um sistema biológico, lodos ativados, por exemplo, e coloco o meu efluente tratado da indústria metal mecânica junto com esse efluente. Com isso, eu diminuo a toxicidez, porque eu então junto um efluente que não tem toxicidez, que é o sanitário, com o que eu tenho toxicidez, que é o industrial, e isso tende a provocar uma diminuição de toxicidez. A gente projetou uma estação de tratamento numa indústria de embalagens metálicas. E a gente, na época, foi bem quando iniciou a parte dos fatores de toxicidade. E, na época, apenas o tratamento físico-químico era o indicado para a gente poder fazer o tratamento desse efluente. E na época a gente já acrescentou um sistema biológico. O que acontece lá? Eles têm um lodo que volta e meia, então a gente acrescentou um reator biológico em batelada, lodos ativados em batelada. E o que acontece? De tempos em tempos o lodo deles morre. Então eles vão indo, adaptam o lodo e eles pegam o lodo de curtume e colocam para lá, adaptam. Ele vai 1 ano, 1 ano e meio, ele morre. Ou seja, eu tenho um fator de toxicidade que está agindo ali, eu tenho um lodo então que eu tenho que fazer um descarte adequado, mas ao mesmo tempo o meu efluente tem uma toxicidez menor, porque eu então trabalhei isso dentro do processo de tratamento. Então acho que é isso que o fator de toxicidade tem trazido de forma diferente, especialmente para esses efluentes naturalmente mais tóxicos, uma indústria química, uma indústria farmacêutica, uma indústria metal mecânica, elas tendem a ter, uma indústria de papel e celulose, tendem a ter esse efluente com maior toxicidez, E aí sim a gente tem que fazer esse processo pensando no tratamento para reduzir. No caso da indústria de alimentos, ainda para mim é uma incógnita, porque esse efluente tem aí
um grau de toxidez para algas nesse nível, num efluente que teoricamente a gente não teria problema. Pode ser lá os detergentes, pode ser algum residual de detergente que a gente tem, um quaternário de amônia, que pode fazer aí esse processo, mas para mim ainda não está claro, né, o porquê a gente tem esse efeito, vamos dizer assim, né? Mas os efeitos em termos de tratamento é isso. Eu preciso ter um efluente que não cause um impacto significativo, olhando sob um ponto de vista mais amplo, né? Hoje, se a gente vai falar, e a gente não comentou aqui, dos parâmetros que a gente poderia falar até num episódio separado, né? Que vem muito para saneamento, que é a parte dos efluentes, dos contaminantes emergentes, né? E muitos deles, mas por que eu falo aqui? Porque muitas avaliações têm sido feitas hoje, pesquisas que estão sendo realizadas hoje, são realizadas com peixes, né, para poder ver qual o efeito tóxico de alguns componentes, um residual de fluoxetina, algum outro tipo de hormônio que a gente vai ter, um antibiótico, enfim. E os resultados têm mostrado que isso sim causa um efeito, né? Muda o comportamento do peixe, não só a questão da mortalidade. Então, certamente a gente vai evoluir bastante nisso, olhando para aquilo que nosso efluente tem, que não só mais aqueles parâmetros macro, DBO, DQO. Vamos achar alguém para falar sobre isso. Isso aí, temos sim. temos. Ixi, vamos entrar tem em contato. especialista nessa área aí. Não, então vamos fazer um episódio desse. Eu acho que é isso, dá para dar uma pontuada bem interessante. Acho que interessante Mais um ponto da microbiologia é só comentar, né? A gente não vamos falar aqui sobre a questão microbiológica, por exemplo, dos ativados, mas a gente vai falar lá quando a gente falar sobre o tratamento. Então ali a gente coloca e relaciona um pouquinho essa parte microbiológica, mas no sentido do tratamento, né? E não de um parâmetro de lançamento. Aqui a gente está dando mais uma pincelada, uma introdução aos parâmetros e deixando um pouquinho mais solto para que então futuramente a gente consiga aprofundar dentro de cada um, né? Então, lodos ativados a gente vai falar mais especificamente sobre eles, sistemas de saneamento a gente vai falar mais específico, remoção de nutrientes, de novo a gente vai voltar a falar de nitrogênio, vai voltar a falar de fósforo, que a gente já falou aqui nos episódios anteriores, mas a gente vai aprofundar quanto a parte prática de remoção. Né? Isso então, aí, a gente fez algumas... Microbiologia do lodo. Fizemos aqui uma introdução, fizemos aqui uma relação e a gente vai amarrando isso à medida que a gente vai falando sobre os processos de tratamento ou mesmo que a gente vai falando com os nossos convidados de assuntos específicos. Né? Com certeza tudo que a gente falou nesses episódios sobre parâmetros, a gente vai retornar e amarrar dentro dos processos de tratamento. Já procuramos fazer alguma coisa agora. Isso. Lógico, sempre vai ter uma amarração com o processo de tratamento, né? Mas a ideia é mais um conhecimento realmente mais geral, mais amplo, que nos permita, quando estivermos falando de um processo de tratamento, não precisar voltar aqui, né, a falar sobre o parâmetro em si. E agora, mais para frente, na sequência ainda dessa primeira temporada que a gente tá elaborando aí, a gente já vai começar a falar dos sistemas de tratamento, né? Então, o tratamento biológico, o tratamento químico, né? Então, nas próximas semanas deve estar saindo aí, indo pro ar esses episódios. Então, por favor, fiquem ligados aí, né? Se vocês tiverem com um interesse no conteúdo. De novo, que a gente já vem falando alguns episódios, né? Se vocês acharem que faltou a gente comentar alguma coisa, vocês têm alguma dúvida um pouquinho mais específica, vocês querem trazer um caso de vocês para saber a nossa opinião, também é só entrar em contato por e-mail ou pelo direct, né? Ou pelo LinkedIn, se vocês se sentirem mais confortáveis, enfim. E aí a gente vai conversando para produzir um conteúdo mais específico para isso, ou até mesmo para ajudar numa relação, alguma coisa assim. Certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem ligados que, como a gente falou, a gente vai estar liberando mais conteúdo e mais episódios para vocês. Isso aí. Até mais. Fala, amigo do Efluente. Chegamos ao final de mais um episódio do Efluente Cast. Se tu gostou, por favor, deixa aqui o teu like. Se tu não gostou, deixa aqui a tua sugestão para que a gente possa aprimorar cada vez mais os nossos episódios. E, por favor, não esquece de compartilhar esse episódio com o teu chefe, teu colega, um ex-colega de faculdade, alguém que possa também apreciar o conteúdo que a gente tem a oferecer, beleza? Até a próxima. Um abraço.